Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Alguém pela primeira vez hoje? Bem-vinda, bem-vindos. Bom encontrar vocês aqui. Vou pedir para que a gente possa se concentrar no momento aqui, junto à espiritualidade presente na casa. Pedir para o Jonas desligar a luz para a gente. Vamos fazer uma oração inicial. Agradecendo, toda a espiritualidade que nos auxilia, que está nos auxiliando nesse momento, cada um recebendo toda a proteção, toda a ajuda que precisa. Vamos acalmando nossa mente, nossos corações, pedindo que nossos anjos, nossos mentores nos auxiliem nesse momento, para que a gente também tenha uma boa compreensão da palestra de hoje. Aceitem toda essa ajuda, aceitem toda essa proteção, toda essa luz que se irradia a cada um de vocês aqui. Nunca perca a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da tua própria alma, a propiciar-te todo o consolo que você precisa. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem encontrará Deus, no imo do teu próprio espírito, e fortalece-te no bálsamo da piedade pelos que desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio, no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus, no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou te censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. E, se arraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade de retificação e paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te atingem na estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te e sustentando teu coração. Que assim seja. Essa mensagem do Espírito Meimei, do livro A Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bom, hoje nós tivemos a psicografia aqui na casa, E eu vou ler aqui os nomes dos irmãos aí que se apresentaram. Se alguém se identificar com algum nome, alguém que está em casa também nos assistindo, pode procurar a equipe aqui da Casa Irmãos de Luz, tá? Silvana, Marcelo Luiz Vieira, Ingelore Mores, Catarina, Marta, Auxiliadora Domingues e Frederico Vaz. Essas foram as cartas hoje recebidas aqui na casa, na psicografia. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, mas que a gente precisa falar, O suicídio, conhecimento e esperança. É um tema considerado ainda muito tabu, às vezes muito sensível, muito doloroso. É um tema que é muito falado, às vezes, no Setembro Amarelo, mas no decorrer do ano, às vezes, muito esquecido, ser falado. Só quem passou por algo assim, foi acometido por isso na família, teve algum parente, alguém próximo que se suicidou, sabe, da dor, desse sentimento, desse vazio, dessas perguntas, incertezas que ficam no ar, Principalmente uma mãe, que perde um filho por suicídio. Ah, por que eu não fiz algo? Por que eu não olhei mais para aquela pessoa? Será que tinha alguma coisa que eu poderia ter feito? A vergonha, muitas vezes, Vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu tenho um parente muito próximo, meu avô paterno, que se suicidou, e ele só foi
velado, né, na igreja, assim, feito a missa e tudo, porque a minha avó era ministra há 30, 40 anos da igreja. Senão, não era a intenção deles, assim, existe um certo, né? Casos também que a gente viu também no filme do Divaldo, né, quando a irmã dele se suicida, como há um repúdio, né? Ah, já se suicidou, já se encontra no inferno, não tem mais salvação para essa alma. E outros exemplos também, né? De casos assim que é excluído, né? É excluído, sente-se uma vergonha, né? Enfim, a família às vezes tenta esconder naquela situação, né? Então é um tema muito sensível, né? Mas a gente precisa falar. E o intuito dessa palestra de hoje, quando a gente foi aqui colocar tudo no papel, era trazer, primeiro, conhecimento, vocês entenderem o que é o suicídio e a responsabilidade que esse ato, que a pessoa que faz isso, o espírito que faz isso tem, né, mediante essa atitude, mas principalmente levar esperança para todos vocês que passaram por isso na família ou que em algum momento da vida passaram por esse sentimento de tentar algo contra a sua própria vida. Então, até a gente estava falando que a gente tem que estar muito enraizado em Deus, na espiritualidade, porque tudo que está para acontecer, tudo que está acontecendo, enfim, cada vez mais a gente vai ter que ser forte, porque a espiritualidade que trabalha, né, para o lado negativo, para o mal, vai tentar nos desequilibrar de todas as maneiras. Ah, mas eu nunca pensaria nisso. Aquele que às vezes se suicidou também pensar, nunca faria isso. Então a gente tem que estar muito conectado e firme em Deus, porque a gente não está livre de um dia pensar assim, né? Enfim. A gente não pode generalizar também o suicídio. A gente não pode dar é assim para todo mundo. Todo mundo vai para tal lugar, todo mundo passa por isso. Não podemos generalizar. É muito complexo esse tema para a gente botar um rótulo de que todo mundo se suicida, vai passar por isso no plano espiritual. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Existe sempre a misericórdia divina e cada caso é um caso, tá? Deus, ele acima de tudo, de qualquer coisa, é amor. E ele elegeu duas grandes leis, várias leis, mas duas máximas aí que a gente precisa cumprir quando a gente aceita vir, né? Que é nascer e eu preciso desencarnar, o nascer e o morrer. Tudo que acontece no meio desse caminho entre nascer e morrer é totalmente nossa responsabilidade, é totalmente nosso livre-arbítrio. Na questão 944, e aí eu vou trazer para vocês várias questões do Livro dos Espíritos para a gente se embasar naquilo que os Espíritos dizem sobre esse tema para Kardec, né? O homem tem o direito de dispor a sua própria vida? O Espírito da Verdade responde, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Ponto. Primeiro ponto é esse. Nunca Deus vai colocar numa programação espiritual. Isso é uma pergunta muito estranha. Ah, mas está na programação o suicídio? Nunca estará na programação, pois é uma afronta às leis divinas de Deus isso. Atentar-se à própria vida, se auto-eliminar, nunca será programado um suicídio. E engraçado, curioso, na verdade, né? E esses números não são, claro, né? Pelo tema, como eu disse, não são falados muito, mas a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. É uma pandemia, né? Silenciosa e que a gente precisa se atentar. Em várias faixas. O meu avô tinha 70 e poucos anos. No fim da vida, ele cometeu aquele ato, né? Tem pessoas, mas na análise geral, é de 15, está começando ali super jovenzinhos, de 15, e chegando aí como essa situação no fim da vida, cometendo esse ato, né? Motivos? Vários motivos. Nas cartas psicografadas, né, que vem aqui na casa, os espíritos relatam várias coisas, né? Vários são os motivos. Mas, geralmente, é percebido a fragilidade, né? A fragilidade com que a pessoa estava e se encontrava naquele momento para cometer aquele ato que muitos acham, nossa, que coragem, mas é uma covardia, na verdade, né? De fazer aquilo. Então, as pessoas, gente, elas são frágeis emocionalmente, totalmente sem
capacidade, às vezes, de enfrentar as dificuldades da vida. Principalmente na geração mais jovenzinha, a gente percebe tanta insegurança. Às vezes termina um namoro e já é motivo... eu já ouvi casos na cidade que eu moro, um jovem de 12 anos terminou um namoro ali de escola, se suicidou. Uma criança de 12 anos, namorico assim, sabe? Então é uma fragilidade emocional que as pessoas vêm passando, uma geração marcada por insegurança, instabilidade, da mesma forma que ela vem com um jeito super justiceiro, super correto, largando velhos hábitos que nós tínhamos lá no passado, essa geração já não tem mais, mas ao mesmo tempo é uma geração frágil, muito frágil emocionalmente. Com isso, a gente vai percebendo, vai construindo algumas características dos suicidas, né? Uma delas é o egoísmo. O pensar somente em si, e não no impacto que essas pessoas ao seu redor sentirão com a sua atitude. Porque as pessoas à sua volta sofrem. Como eu disse, pensa uma mãe, né? A gente se coloca muito no lugar de compaixão de uma mãe que perde um filho assim, né? A dor de uma mãe e de um pai é realmente insuportável. Esse egoísmo, os espíritos dizem no livro dos espíritos que ele está muito atrelado a uma insensatez, a uma estupidez momentânea, daquele ato de loucura que aquele ser humano faz na hora ali do calor da emoção, não pensa direito, vai lá e comete o suicídio. É um equívoco a gente achar que a dor vai se cessar com a morte, né? Independente se é suicídio ou não, se a gente morreu de forma natural ou se suicidou, enfim, quando a gente passar para o lado de lá, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa que a gente foi aqui. Não tem uma poção mágica, não tem algo ali que vai te transformar em outra coisa lá no plano espiritual, um outro ser humano. Você só vai estar liberto do teu envoltório corporal, mas lá você vai ter os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, as mesmas emoções, tudo que o teu coração estava cheio aqui, você vai sentir lá também. Inclusive, aquilo que você tinha como um problema emocional aqui, que muitas vezes é isso, que o suicida foge da dor emocional que ele sente, né? Ele vai sentir lá também. Então é uma estupidez achar que o problema vai sumir, porque ele não vai sumir, ele vai continuar da mesma maneira lá. Pior, ele vai se potencializar, porque lá ele vai sentir o choro, sentir o choro dos que ficaram. E aí vem a tal chamada culpa. Por que eu fiz isso? E aí que levam magneticamente, esses espíritos são levados a zonas super umbralísticas ou onde eles têm afinidade, o Vale dos Suicidas, enfim, porque eles entram numa energia da culpa, do sofrimento, né? Então isso é um ponto para a gente entender. O problema não vai ficar na Terra e você vai subir, vai com você. O suicida não vai deixar isso para trás. E por que as pessoas sentem esse desgosto, chegam a esse ponto de se suicidar? Por que vem esse sentimento? Por que elas não conseguem lidar com isso ao ponto de se matarem? Na questão 943, o Kardec pergunta ao espírito, de onde vem o desgosto? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e de muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa com rapidez. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, tanto quanto age mais, tendo em vista a felicidade mais sólida e durável que o espera. Ou seja, vive pensando na eternidade, não pensando que aqui é a única vida, né? Ou seja, essas pessoas que se suicidam, elas, pela explicação aqui do espírito, têm um apego muitas vezes no materialismo, apego à carne, a essa única vida. E veem, né, a vida sem a percepção da imortalidade. Olham só para o seu próprio umbigo, são pessoas que às vezes não vão praticar uma caridade, não olham para o lado, estão tão mergulhadas na sua dor que só tem ela aqui. Não existe outra solução para o problema dela. Ela é o problema maior do mundo.
ele entra nessa energia, né? Acham que aqui os seus 90, 80 anos, né, uma média do ser humano, assim, é o único tempo que ele vai ter. Não vai ter outras vidas. É o apego ao materialismo, é não acreditar na imortalidade da alma. Para nós espíritas, que temos já esse conhecimento, é uma grande libertação saber disso. Também é percebido muita fraqueza desses espíritos suicidas. Fraqueza por não entender a oportunidade que estão tendo, de vivenciar o momento difícil que estão passando com resignação, de saber que se aquela prova está se apresentando no teu caminho, é porque você precisa passar por aquilo, absorver isso, pedir auxílio de Deus e seguir em frente. Você precisa passar por isso. E lembrando, gente, que tudo passa. Nada é eterno, nenhuma dor, nenhum sofrimento é eterno. Seja aqui no mundo, na carne, seja no mundo espiritual. Tudo passa, nada é infindável. Falando dessa dor, do sofrimento que nos acomete. Mas a pessoa que está com o sentimento, com aquela mergulhada naquilo, não consegue enxergar isso, né? As pessoas se matam também, gente, por muito orgulho ferido. Faz com que a pessoa perca a noção do que é bom para ela, perca a noção de futuro. Às vezes passa por um grande fracasso na vida e tem medo de enfrentar as consequências. Por exemplo, uma falência financeira. Já escutei relatos de pessoas que se matam porque falem financeiramente, tem tanta vergonha. Aquilo pega no orgulho, né? Meu Deus, como que eu agora estou pobre, estou falido, como é que eu fiz isso com minha família, meus filhos? E se matam. Em muitos casos a gente escuta disso também. O coração está cheio de orgulho. Perda de um emprego também, tem um filme que relata, o senhor trabalhava há 40 anos na vida, foi demitido naquela crise que deu nos Estados Unidos, lá nos anos 90, 2000, aliás, ali, e ele ficou 2 semanas tentando procurar emprego, não conseguiu, chegou um dia na frente da empresa, na porta da empresa, e se deu um tiro na cabeça, porque era apegado para ele era tudo aquilo, ele colocava todas as fichas dele, toda a energia dele num trabalho, numa empresa, não conseguiu seguir em frente, né? Foi um ato de orgulho, assim, não resolvido, né? E Freud explica no estudo da psicanálise que quem se mata também, falando um pouco aí do lado da psicanálise dele, na verdade tem intenção de matar o outro, tem uma raiva reprimida, quer fazer para o outro, mas não tem a coragem, e aí faz para si. Então, pegando aqui esse gancho do Freud, né? Então, também muito ligado ao orgulho. As pessoas que se matam também, elas tentam fugir da responsabilidade. Acham que depois é nada. Ou até sabem que tem algo, até porque, gente, vocês acham que não tem suicídio no meio espírita? Tem. Tem suicídio no meio espírita. Essas pessoas acham que passando para o lado de lá, isso a gente já escutou também, vão conseguir dominar as emoções. Ah, mas eu vou fazer isso, mas do lado de lá eu vou dar conta. Mas como? Se aqui em Terra não conseguiu lidar com a sua dor e a sua confusão mental, como que do lado de lá, tendo tudo aberto, tudo nítido ali para você, você vai conseguir controlar aquela tua emoção? É ingenuidade. É fugir da responsabilidade, né? Na questão 952, pergunta, né, para Kardec faz a pergunta: comete suicídio o homem que perece vítima do abuso das paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? O espírito responde: o suicídio moral é esse. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele a falta de coragem, bestialidade, além disso o esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que tira a sua própria vida por desespero? É mais culpado porque esse teve o tempo de refletir o seu suicídio. Aquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvareio, que tem alguma coisa de loucura envolvida, e outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais às consequências que se tenha das faltas cometidas. Aqui, gente, explicando aqui a resposta do espírito, são casos das pessoas que mesmo sabendo que aquela atitude que ela está cometendo vai levar ela a uma morte, vai apressar, adiantar o fim dela, continua cometendo aquela atitude. Continua a praticar tais coisas. O espírito deixa claro que aqui essa pessoa é mais responsável ainda do que aquele que no momento de loucura
desvariado, assim, foi lá e fez. Sei lá, como eu comentei, né? Da pessoa uma perda, né? Um filho faleceu no acidente, e aí a pessoa dá aquele choque, fica perdida e vai lá e comete um suicídio. Essa pessoa vai responder, mas essa pessoa que também durante toda a vida bebeu demais, praticou atos ruins, coisas que com certeza machucam a carne dela, o seu espírito, o seu perispírito, essa pessoa vai ter uma responsabilidade também. E segundo o espírito que responde a Kardec, muito maior, né? Que é o tal do suicídio indireto, que a gente já vai ver ali na frente, né? Que existe esse tipo de suicídio indireto. Não precisa ser o ato só de você amarrar uma corda aí no pescoço e fazer o ato em si. Existe o indireto também, né? O direto, como eu falei, é o ato de você se matar. E o indireto é quando você não tem essa intenção de fato de se matar, mas você pratica todos os dias sem pensar coisas que te levarão à autodestruição, pouco a pouco. Por exemplo, como eu disse, todo vício. A gente sabe que a droga, a bebida em excesso, essas coisas, elas não nasceram para estar no nosso organismo, não combinam com a gente, mas a gente continua usando, a gente continua abusando daquilo, né, demasiadamente. Quando você pega um carro, você bebe horrores e você pega o carro e vai dirigir, pega a BR. Você sabe, todo mundo sabe, beber e dirigir não combina, né? Pior, se você sofre um acidente, bate esse carro ali, né? E você mata alguém nesse acidente. Duplo homicídio. Um suicídio e um homicídio. Duplo crime. Perdão. É um duplo crime. Aquele que tem conhecimento da doutrina, então, gente, é um agravante muito maior. Se eu sei, se eu estudo, se eu venho aqui, se eu entendo da doutrina, se eu li ali o livro dos Espíritos, eu tenho esse conhecimento fazendo isso, não vai ser um atenuante para mim ser espírita quando chegar lá. Lógico, como eu disse, tem a misericórdia divina, mas vai ser um agravante o fato de você conhecer e mesmo assim praticar tais atitudes. Por isso, nós que estamos na caminhada temos que estudar, entender, compreender, nós temos uma responsabilidade em dobro. A gente sempre fala aqui nas palestras, né? Outra questão, que trago aqui só para uma curiosidade, né? Os homens bombas que se matam em nome de Deus. Para ele não é um suicídio que ele está fazendo, ele está fazendo em nome de Deus, algo maior, né? Mas eles terão uma decepção muito grande ao recuperarem essa consciência. Terão que assumir a responsabilidade dos seus atos. Vão chegar lá, vão ter um choque. Primeira coisa, cadê o seu harém prometido? Não vai ter seu harém prometido. Cadê a minha promessa? Eu não fiz isso por Deus? Essas almas, gente, elas levarão muito tempo para se recompor com esses crimes brutais contra si mesmo, como um homem-bomba, né? Primeiro, elas terão que recompor o seu perispírito, porque pensa, uma explosão destrói tudo, que é uma violência tremenda. Depois, terão que recompor toda a sua esfera psíquica, mais 100 anos, pelo menos, né? Aqui. E depois elas vão ter que reconhecer, ter a humildade de reconhecer que erraram, que não poderiam ter colocado o nome de Deus naquilo. Pelo menos uns 2 séculos, aí a gente está falando para esse espírito, pelo menos por baixo, para ele poder voltar. Há um subterfúgio nesses casos, né, dessas atrocidades, esses suicídios assim, né, que às vezes a gente pensa, meu Deus, mas como que a pessoa fez isso, né? Muitos falam, mas não foi a vontade dele que prevaleceu, não, essa pessoa estava muito obsediada. Fulano se suicidou porque tinha muitos espíritos obsessores, né? Os espíritos amigos, né, a espiritualidade aqui, ela nos lembra que sempre, sim, de fato, há o assédio. Para um caso a pessoa chegar e cometer um suicídio, obviamente, teve sim um assédio. Mas a responsabilidade é sempre de quem foge do corpo. Sempre, sempre vai ser da pessoa. Deus, na sua divina misericórdia, a espiritualidade, ela vai olhar toda a situação. Mas você não vai colocar a culpa no obsessor daquilo. A responsabilidade não vai ser do obsessor, vai ser da pessoa, do espírito que acometeu aquela autoeliminação. Tá? Lembrando que o suicídio de hoje são frutos insensatos, de atos insensatos, né, de outras encarnações.
A pessoa que comete isso, esse suicídio, ela já vem trazendo coisas no seu emocional, na sua psique, no seu perispírito, enfim, na sua alma, de vidas muito passadas, das vidas passadas, e ela não está conseguindo lidar com isso. De outros suicídios, inclusive, que ela fez, né? A pessoa já vem acumulando isso. E esses obsessores que nos acompanham, pode ter certeza que foram as nossas vítimas do passado. Foram nossas vítimas do passado. Por isso que eles estão sempre ali, né? Na maioria dos casos. Às vezes a pessoa, gente, ela está no caminho do bem, ela não é uma pessoa ruim, ela está tentando se melhorar, trabalha num lugar, num templo, enfim, mas ela não sabe diferenciar essas influências. O espírito sabe que se ela progredir, ela vai longe, ela vai fazer muito trabalho, ela vai ajudar, ela vai fazer caridade, mas não consegue separar toda essa influência. É o que a gente falou no início. O espírito vai ficar ali. Ah, mas você não é bom, você tem que desistir, você só atrapalha, sai de lá, tua vida não é nada. Esses níveis de obsessão. Eles vão querer fazer de tudo para tirar você da caminhada. Por isso a importância do estudo. Por isso a importância da gente se enraizar em Deus, como eu falei no início. A gente entender, compreender o mundo espiritual, para a gente aprender a diferenciar esses processos de influência que a gente sente, que a gente passa, e a gente está passando o tempo todo. Muitas vezes a gente escuta também, nossa, fulano tirou a própria vida, mas era uma pessoa tão doce, ajudava lá no centro espírita, ajudava outras pessoas, fazia caridade, nunca falou dos seus dramas, nunca reclamou nada, era uma pessoa tão boa, tão boa. Pois é, gente, aí está a prova de que como as influências conseguem penetrar na nossa vida. Você pode ser a pessoa mais bonzinha, a pessoa que se você não... É todo dia, a prova é todo dia. A renúncia dessas influências é todo dia vencer uma luta. Eles não desistem fácil, eles são insistentes. Por isso a gente tem que ser perseverante e buscar o entendimento, o conhecimento, para diferenciar isso. Eles têm uma capacidade de nos desequilibrar. Então, em resumo aqui para vocês, de fato, né? Quais são as consequências do suicídio? Independente da forma que o suicídio se manifesta, como é acontecido, o tipo que foi esse suicídio, independente, tá? Sempre ele vai produzir sofrimentos de curto, médio e longo prazo em ambos os planos. Carne, físico e espiritual. Você vai ter as consequências desses dois campos, tá? E como que é a passagem desse suicida para o mundo espiritual? Geralmente, como eu falamos no início, ele vai para onde ele tem o magnetismo, a afinidade, a sintonia. Não tem uma regra. Como nós falamos, é muito complexo, né? Essa passagem, gente, é muito dura, dependendo de como ele fez, como o ato do suicídio é muito dura. Nos relatos psicografados por Chico, por Divaldo e vários outros médios em casas espíritas, né? Eles contam que o suicida, por exemplo, que fez algo contra o seu corpo ali, ele sente aquele órgão sangrar, ele não consegue se desprender, porque aquele ato que ele fez foi tão brutal que demora esse desprendimento com o corpo material. E aí ele consegue sentir, eles relatam, nossa, eu estou sentindo o meu órgão ali, eu estou sentindo sangrar, eu estou sofrendo, eu estou com dor, sentem um processo de decomposição, como vem muito. Nossa, eu estou sentindo o meu corpo se decompor. Por quê? O ato brutal que teve. O rompimento não é instantâneo. Ele demora mais. E geralmente o espírito sente tudo o que está acontecendo com o seu corpo. Ali a gente vai vendo umas cartas psicografadas depois. Todo suicida vai para esse umbral, para esse vale, né? Ele vai para onde tem o magnetismo. Lá onde ele ressoa com aquilo, ele vai para aquele lugar. Lembrando que o umbral não é que todo mundo passa, né? O umbral é só uma passagem que a gente precisa fazer lá, né? O que vai ditar se você fica ou não no umbral é o quanto quanto que a tua moral vai estar, quanto que vai estar a tua energia, que vai te tirar logo dali. Mas por umbral todo mundo vai passar, né? Então, né? Uma coisa muito bonita para se falar aqui, que a gente já falou também em outros momentos aqui, existe uma linda presença nesse vale, né, dos suicidas, que é de Maria.
Maria que não decidiu não subir nas esferas que ela poderia subir para ficar auxiliando todos os suicidas que chegam até ali, né? E ela presta todo esse resgate com a sua equipe espiritual. Então é muito lindo saber disso, né? Nas minhas orações, geralmente, eu sempre termino com uma Ave Maria pedindo pelos suicidas, assim, porque nós sabemos que ela está lá fazendo esse trabalho. Em um livro chamado Memórias de um Suicida, Camilo é um espírito suicida que ele chega lá no Vale dos Suicidas, sentindo todas as dores, enfim, ele começa a ver, depois de um tempo, muitas movimentações dessa equipe de Maria vindo resgatar esses suicidas ali também. E eles perguntavam, mas por que não fazem isso comigo? Eu não entendo, eu também... Ele tinha ainda a diferença de vida, né? Ele tinha que viver até 60 e se matou com 30 anos, com 30 anos, ele tinha aquela diferença de 30 anos para viver. Então, no mundo espiritual, você precisa ainda ficar cumprindo aquele tempo, aquela diferença ali, até você poder ser resgatado. E aí, quando finalmente chegou o momento dele ser resgatado pela equipe, se passaram 14 anos. Mas essa percepção no mundo espiritual de tempo para a gente é bem diferente. Não vou adentrar aqui também, porque nem tudo é revelado, né? Enfim, mas é bem diferente essa percepção de tempo. Mas ele teve que esperar o seu momento ali, cumprir aquele momento, né? E como que é a programação de volta? Depois que eu passei por aquilo, lá fica tudo claro, eu vejo que o meu ato foi ruim, eu tento buscar ajuda, eu recebo ajuda, porque sempre vai ter ajuda, o auxílio sempre vai chegar para essas pessoas, sempre. Desde que essa pessoa queira receber esse auxílio, esteja consciente do ato que ela fez, traga isso, né? Queira receber a luz, é programada essa volta. E como nós falamos, essa volta vai ter as consequências, porque o suicídio feriu o seu perispírito, tá? Então, ele demora aí todo aquele tempo que a gente falou da reconstrução desse perispírito, da aceitação, do reequilíbrio da psique, né? E na vida terrena, esse espírito vai ter provas e vai ter expiações para passar, vai ter que expiar aquele ato. Essa é a responsabilidade que a gente quer trazer, né? Terá que vivenciar no seu corpo o ato que fez, né? Então ele vem com problemas mentais, dependendo de como foi, o quão foi brutal aquilo que ele fez, problemas de saúde, vem sem um membro, vem autista, vem com atividades cognitivas comprometidas, né? Tem muitos espíritos espiando agora, suicídios do passado. Tem espíritos também, como conta Chico Xavier, que não conseguem sair desse comportamento. Aqui eu vou contar rapidamente uma historinha para vocês. Uma mulher muito angustiada chegou para Chico Xavier pedindo um conselho que o filho dela de criança teria que amputar agora as 2 pernas, já não tinha os 2 braços. E aí Emmanuel intuiu o Chico a dar uma resposta para aquela mulher muito angustiada: o que eu vou fazer? Meu filho já não tem 2 braços, ele tinha uma doença muito severa, muito terrível. E aí Chico Emmanuel disse, deixe que ampute essas 2 pernas, porque ele já é a 10ª vida que ele se mata. Ele vem e tira a própria vida, se suicida. Deixe que faça isso. E fiquem de olho, porque mesmo sem as 2 pernas, fiquem perto. Ele vai tentar se arrastar para encontrar um rio, alguma coisa perto, se atirar e se morrer afogado. Então, você vê, é de tempo a misericórdia divina tentando trazer. Agora você não tem que sair dessa roda de samsara, e o espírito traz aquelas impressões e tenta contra a sua própria vida. Então, às vezes, a maneira que a espiritualidade achou foi tirar os membros. É uma misericórdia divina, né? Então, as últimas 10 existências, ele se matando. Aí essa criança, ela viveu mais uns 4 anos e morreu naturalmente. Ou seja, que alívio para aquele espírito, cumpriu a sua prova, sem se suicidar. Aleluia, saiu daquela encarnação sem o ato do suicídio. Imagina ter que começar tudo de novo. Enfim. Com toda certeza, gente, quem também apoia, instiga ou está envolvido no suicídio, também vai responder pelo ato. Também vai ter o seu compromisso, tá? Essas pessoas geralmente voltam ligadas na próxima vida com esse suicida. Por exemplo, né?
um pai e uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down, autismo, com alguma deficiência realmente cognitiva muito forte, estava com esse espírito na outra vida ligado a ele, e provavelmente, a gente não pode dizer aqui de certeza, né, que fez ele cometer aquilo, mas estava envolvido. Então, olha a prova que tem aí no meio para essa família também. E pode ter certeza, olhando com esse olhar de que, tendo esse conhecimento, você vai olhar de outra maneira a situação. Não com pena daquela pessoa, não com dó, coitadinho, né? Enfim, você vai, com o conhecimento espírita, que é o que a gente fala que nos liberta, você vai ter um outro entendimento. Ele está tendo a oportunidade de reparar aquilo. E a família que está junto também, né? E qual que é o nosso papel nisso tudo, como espíritas, né? Primeiro, nós aqui sentadinhos nessas cadeiras, né? Usar esse conhecimento que a gente tem, do que a gente está ouvindo, do que a gente lê no Livro dos Espíritos, para nós mesmos. Porque, como a gente disse, a gente não está isento de um dia ter esse pensamento, querer tentar contra a nossa própria vida. Esse é o primeiro ponto, tá? A vida vai continuar. E se você sentir isso em algum momento, se apegue aos ensinamentos e busque ajuda, né? Dentro das casas espíritas, as casas espíritas trabalham com essa prevenção ao suicídio. Como que elas trabalham? Nossas ações aqui, né, em todos os centros espíritas, é disponibilizar através da prece, do passe, do estudo, do trabalho do bem, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário, desobsessão, né, entre outros. Então, aqui dentro você pode receber toda a ajuda necessária. Se você conhece alguém que está passando por alguma coisa assim também, você pode tentar encaminhar para cá, que também a gente vai fornecer. Aqui a gente fornece ajuda, né? E segundo, né, a gente precisa estar mais atento aos nossos irmãos. No livro Suicida, Solução Insolvável, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado aí, escrito, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele traz o seguinte: o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que agir com essas pessoas que a gente encontra na caminhada, que estão passando por momentos de querer, ou já tentaram, várias vezes não conseguiram, estão passando por esses momentos extremos e querer o suicídio, né, de buscar o suicídio. Primeiro, dialogar com a bondade e paciência com as pessoas que têm a propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema se altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para as esperanças fugares que o tempo deslancha. Estimular a valorização pessoal. Acender a luz no túnel do seu desespero. Entre outros recursos, constitui a terapia preventiva que se fortalece no exercício da oração. As leituras otimistas, espirituais, os passos, água fluidificada dentro das casas espíritas, né? A gente nunca pode achar que é mimimi, achar que a pessoa está se fazendo. Ah, mas ele fala, mas ele não tem coragem, ele não vai fazer isso, menosprezar, julgar. A gente tem que acolher. Eu ainda escuto, quando às vezes a gente comenta na família sobre o suicídio do meu avô, que tem pessoas que falam, mas isso aí, né, nossa, que frescura. Né? A gente nunca pode falar assim, a gente não pode julgar desse jeito, a gente precisa acolher, né? Cuidar com as nossas palavras, às vezes muito duras, as críticas que a gente faz, cuidar com a rede social, né? Às vezes uma pessoa se mata por um comentário que ela recebeu da foto dela, a gente já... Isso existe, gente. Se matar porque não foi aprovado por uma foto, a rede social lá esmaga as pessoas. Temos que tomar muito cuidado, a gente não, como espírita, ser um caminho de luz para essas pessoas, né? E tem uma historinha também que é muito interessante sobre como a gente lidar, né, com essa questão do suicídio, né? Para as pessoas que já perderam, né, parentes, pessoas amadas, amigos conhecidos assim. Tem uma senhora que ela perdeu um filho que se suicidou e no segundo ano do falecimento dele, o filho mais velho convidou ela para ir ao cemitério para acender as velinhas lá na cruz e ela disse: meu filho, esse ano eu não vou acender velas para o meu filho que, né, o mais novo tinha se suicidado há um ano atrás. Ela decidiu, falou: eu vou num asilo, eu vou lá, eu vou entregar algumas coisinhas para os idosos lá e também tem umas crianças lá que precisam, e ela foi. E toda vez que ela entregava aquele alimento, aquela doação para aquela criança, aquele idoso, enfim,
um feixe, né, de luz dourada saía do topo da cabeça dela e se conectava até o filho dela, onde ele estava ali, aquele sofrimento. Porque ela pensava assim, no momento que ela estava entregando, pelo meu filho, a caridade, o amor, pelo meu filho, eu estou fazendo aqui, né? Ela se conectava de alguma maneira com ele, ela trabalhava aqui por ele. Então, era um jeito dela orar. Onde que eu quero chegar com isso? A oração por essas almas. Como a nossa oração chega e a gente precisa, eles precisam disso. Para esses espíritos sofredores pelo suicídio lá, a oração ela chega como uma água, uma chuva fresca, num dia que tipo hoje, né, 37 graus assim, aquela chuva caindo na gente, chega como um refresco. Para eles a oração é a coisa mais preciosa que a gente pode enviar. O choro deixa-os apavorados, deixa os perdidos, angustiados, potencializa aquele sentimento de culpa, conecta de forma ruim, assim. Então, oração, pensar que está bem. A dor é inevitável, a gente não pode dizer que não vai sentir sofrimento por aquela pessoa que a gente perdeu dessa maneira. Mas a oração é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer por esses irmãos. Orar por eles, tá? Eu vou ler aqui uma carta que foi psicografada hoje, aqui na casa Irmãos de Luz, pelo Frederico Vaz. E eu vou trazer para ela, aqui nessa carta traz um pouquinho, um alerta, né? Para todos que pensam nisso, ou conhecem pessoas que estão pensando nisso, ou passando nisso nesse momento. Eu sou o Frederico Vaz e venho hoje aqui contar a minha história. Por muito tempo, em terra, fui uma pessoa agressiva e descontrolada, com muita dor. Eu estive nos ergástulos públicos da vida. São as cadeias. Não tive muito sucesso no meu processo, pois não tinha muita defesa. Fui muito judiado nesse local insano. Meu Deus, como eu sofri! Eles aplicaram todas as penas possíveis, que nem tenho como colocar nesse papel. Sinto ânsia de vômito só de pensar. Sobre os sofrimentos empregados a mim durante o tempo que estive lá dentro. Porém, de tanto ser torturado, eu não aguentei e me enforquei. Que ato bárbaro eu cometi, Senhor. Me proteja de todo mal, eu não sei como eu suportei. Ao tirar minha vida, eu potencializei a minha dor. Venho pedir a todos que tiverem acesso a essa carta. Por favor, não tirem sua própria vida. Não existe dor maior do que esse ato contra a sua própria existência. Ajudem a divulgar essa carta, por favor. Não estou aqui para me julgar pelos crimes que eu pratiquei, mas aconselhar os que pretendem atentar contra a sua própria vida. Tudo que passei na prisão não é nada perto do que vivo hoje. Tenham compaixão dos suicidas. É a realidade que ele vivencia lá e com muita humildade né, ele trouxe aqui isso para ajudar outras pessoas que estão passando por momentos delicados assim. Então o que fica, gente, é isso como eu disse no início, a gente saber o que é, saber a responsabilidade que tem, mas também ter a esperança de que sempre haverá a divina misericórdia para essas pessoas e que nós aqui na Terra, nosso papel é orar por elas. Orem por elas. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, aqui nesse tema. Espero que tenha feito sentido para cada um, né? Nós vamos ter os nossos passes coletivos agora aqui no salão e depois nós teremos o passe individual, uma sala, na outra sala bioenergia, tá? Depois a gente vai orientar ali das filas. Então vou convidar vocês a internalizar, fechar os olhos, agradecer por esse momento. Tudo que a gente ouviu aqui tenha causado impacto positivo para a gente, que a gente possa se colocar a serviço de todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho e que de alguma maneira demonstrarem esse sofrimento, essa tendência ao suicídio,
essa vontade de atentar-se à própria vida, que a gente possa ser uma luz na vida dessas pessoas, que a gente tenha compaixão, que a gente tenha generosidade, que a gente tenha uma palavra doce, acolhedora, que a gente possa auxiliar, que a espiritualidade nos use como instrumento de amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus.